Eu estou tão emocionada de estar aqui hoje. Assim, eu não me acostumo todas as vezes. A minha vida é uma grande loucura, né? Essa jornada dupla que eu tenho dentro da central, de um lado, ter ali uma grande responsabilidade na comunicação, do outro, junto com meu esposo, também cuidar de uma rede, e a gente vai se virando da forma que consegue, que a graça de Deus nos alcança. E eu tenho uma coisa que eu tenho tido pouca oportunidade de fazer, que eu quero fazer mais, que é estar presente nas nossas unidades. Eu não conheço todas, e todas as vezes que eu preciso pisar em algum lugar, assim, em alguma das nossas unidades, me emociona. Eu já chorei assistindo a informativo em outras unidades. Eu sempre fico assim, meu Deus, como que o Senhor vai dando forma para a obra dele, né? E que privilégio poder participar disso, assim. Então, queria também honrar aí a vida da Nadine, a Gabi, que está ali maravilhosa, como eu amo essa igreja, o Gabriel, o pastor Iná, eu tenho tantas histórias com eles. E é uma alegria participar disso e ver quanto amor pela obra do Senhor está nesse lugar. Quanto carinho, quanto zelo, quanta dedicação. Eu acho que isso aqui é uma das coisas que faz bugar a mentalidade do mundo que a gente vive, né? Assim, gente, acho que uma das coisas mais valorosas que a gente pode carregar é aquilo que você faz sem receber um retorno financeiro por isso. E o que as igrejas vivem, como tem lapidado ao longo do tempo pessoas, né? A igreja é uma grande formadora de artistas. Existe um solo fértil onde nós pisamos. E eu posso te afirmar que não é em vão o tempo, o esforço, o coração, os cabelos em pé que a gente sempre sofre para poder colocar a mão na massa, fazer as coisas acontecerem, né? Existe algo do Senhor preparado para a sua vida ao se dedicar e a cuidar disso. E é sobre isso que eu quero falar nessa tarde. Às vezes, lógico que estar ali à frente da comunicação me faz viver coisas incríveis. Eu acho que eu vivo um sonho hoje. Assim, eu estou numa das minhas fases mais especiais com Deus, talvez numa das minhas fases mais criativas que eu já tive na minha vida. Eu não sei como que eu vou fazer com meia hora, e alguém me avisa quando dessas meia hora, que eu sou péssima de gerir o tempo. A Bel está vindo comigo, ela falou que eu ia acabar 8 horas da noite, misericórdia. Mas eu queria compartilhar o meu coração com vocês. E eu fiquei pensando, como que eu vou resumir essa... Eu estava te procurando, Nadinha, eu estou assim, onde que ela está? Como que eu posso resumir um pouco do que eu experimentei com Deus ao longo desses anos e tentar oferecer algo que possa ser útil também para a sua jornada, para o seu processo. Eu pedi o pessoal para projetar para mim umas fotos, então... Eu fui apresentada aqui como uma pessoa responsável pela comunicação, mas eu queria te mostrar de onde nasceu isso. Muito antes, eu cheguei na comunicação da Central em 2018, fui contratada com a responsabilidade de fazer o rebrand da Central. Eu tinha alguma experiência ali já com gestão de marca, brand, é um assunto que eu amo muito, mas não foram os meus talentos profissionais que me colocaram lá, não foram as minhas habilidades, o meu conhecimento técnico que me fez também gerir a equipe até onde a gente está hoje para construir todas essas coisas. Então, se for possível, vocês conseguem colocar para mim aí? Se alguém conseguir me arrumar um copinho de água também, vai ser top. Eu quero passar bem rapidinho, então, se daí mesmo vocês conseguirem passar para mim, vai ser ótimo. Será que vai dar? Um pouquinho ainda? Não estou ouvindo. Não está conseguindo abrir o arquivo, não? Eu trouxe algumas fotos para mostrar um pouco da minha jornada dentro da Central, junto com o Rodrigo, assim, desde a nossa experiência nas células, porque a gente vai mudando de forma, né? A nossa igreja não nos deixa parada. Então, a cada tempo, assim, um desafio novo aparece, e eu vejo como que a minha vida foi tomando forma a partir dessa história também de servir dentro da igreja, né? Então, tudo começou dentro de uma célula, como eu acredito que foi aqui com vocês também, e eu me lembrei exatamente, eu estava 1 ano participando de uma célula sem fazer absolutamente nada. Eu
fizeram um vídeo de retrospectiva da festa de multiplicação. Eu apareci em uma cena que era meu aniversário surpresa, que a célula tinha feito para mim. Então, eu não queria nada com a dureza quando eu comecei. E naquela festa de multiplicação, o Espírito Santo me tocou e ele falou comigo assim: eu estou aqui fazendo tantas coisas na vida das pessoas e você não tem dado a oportunidade de fazer na sua vida também. E eu lembro que aquele dia, eu tinha, gente, 3 anos de convertida, uma vida com Deus super inconstante, cheia de alto e baixo. Eu amava a Deus numa semana, na outra parecia que eu nunca nem tinha ouvido falar. E desde que eu pisei numa célula, alguma coisa mudou. E aquela festa de multiplicação foi muito decisiva para mim nesse sentido. E eu tive um impacto, porque quando o Espírito Santo fala, é diferente de qualquer outra coisa, tentando chamar a gente para algo, mobilizar a gente para alguma coisa, né? E na célula seguinte, eu chamei a minha líder e eu falei: me dá uma coisa para fazer. Eu quero uma função, qualquer coisa, me faz útil nisso aqui. E ela me deu o louvor da célula. Eu ia trazer para vocês um folheto que eu tenho, que é assim, um marco da minha história. Eu queria mostrar qual que era o nível da minha criatividade e capacidade técnica naquela época. Mas é uma das coisas mais preciosas que eu tenho, assim. Ela me deu o louvor da célula para cuidar. E aí, minha filha, eu passei todas as noites daquela semana com um caderninho, eu botava o caderninho debaixo do travesseiro, falando: Deus, fala comigo, o que o Senhor quer falar na célula? Eu estava, tipo assim, na hora que Deus falar, eu quero registrar e tal. E era uma coisa assim, na minha célula, o povo botava um CD, dava um play lá, e era isso que era o louvor. E eu fui começando a ser envolvida, já vou mostrar, eu fui começando a ser envolvida por aquilo, assim. E aí eu lembro que, junto com meu marido, eu fiz um folheto. Sabe aquela letra de música que você dá e todo mundo deixa para trás? Aí a gente já começa a problematizar. A gente adora problematizar alguma coisa, né? Esse papel o povo deixa para trás. E se a gente fizer isso? E o povo da comunicação, que gosta de uma firula também, né? A gente gosta de inventar. E aí a gente começou a dar mais significado para aquele papelzinho. Então, tinha uma reflexão para a pessoa fazer na célula, tinha um texto ali para esfregar a cara do povo no chapisco, sabe? A gente foi inventando essas coisas. E eu vejo que, a partir dali, o meu envolvimento com tudo que Deus estava fazendo foi mudando. E aqui tem um pouquinho de algumas fotos. Pode prestar bastante atenção nas firulas, que eu gosto bastante de uma coisa inútil, assim, né? E, ao mesmo tempo, essas fotos mostram um pouco assim da nossa história de GDs, de supervisão, de célula, de encontros, principalmente também, acho que vai ter umas aí que são dos nossos acampamentos. Pode passar. Esse aí foi o primeiro acampamento, o segundo acampamento que a gente fez. E eu quero contar a história de como que nasceu esse rolê aí dar forma para as coisas que Deus quer falar, quer fazer. Então, eu acho que a minha história com Deus e a minha história de liderança, ela é marcada por amor a Deus, assim, um capricho para fazer as coisas, mas, ao mesmo tempo, eu queria falar um pouco da natureza, de onde vem isso, assim, né? E eu queria te pedir para abrir a sua palavra. Você tem Bíblia aí, gente? Vamos ir para um texto aqui para a gente refletir. Eu queria, se der tempo, eu vou trabalhar 3 assuntos aqui, 3 textos diferentes, para traduzir isso um pouco para vocês. A gente vai abrir lá em Gênesis 1. Já que nós estamos falando de criatividade, eu estou usando aqui, vou usar 3 textos bíblicos que, para mim, mostra um pouco de como que Deus cria um ambiente perfeito para criar. Onde que as coisas nascem, como que Deus dá forma para as coisas. E, lógico, não poderia deixar de fora, Gênesis 1 aí vai falar da maravilhosa criação, né? Essa é a base, assim, se a gente for falar desse assunto. Então, eu vou ler aqui Gênesis 1, do 1 ao 3. A palavra diz o seguinte: no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Eu vou ler todos os textos de uma vez para tentar ver se eu consigo otimizar o tempo. Eu vou pedir para você abrir também lá em Isaías 43. Vou ler o versículo 18 e 19.
Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Tem uma coisa que essas duas passagens, elas falam comigo de uma maneira especial sobre esse universo de dar vida às coisas, de criar coisas novas, né? Então, elas trazem aqui para a gente 3 coisas importantes. Primeiro, o caos. A passagem de Gênesis fala, sem forma e vazio. O caos estava instaurado ali, né? Então, a gente fala de Deus, Criador, preenchendo um vazio que existia. Depois, a passagem de Isaías, ela vai falar sobre caminhos no deserto. E eu vejo o quanto, toda a história que eu quero contar para vocês a respeito de comunicação, de criatividade, como para mim tem muito a ver com isso, né? Um caminho no deserto, ele simboliza solução em meio às dificuldades. E como a Nadine trouxe aqui, às vezes a gente quer ser incrível, a gente quer ser impressionante, a gente quer ser descolado, mas eu acho que a criatividade ela vai muito além disso. E às vezes é lógico que quando a gente chega num resultado que consegue ter esse nível, né, de fruto, é maravilhoso. Mas eu vejo que Deus tem as coisas que Ele cria, a forma como Ele usa a beleza, né, e tantas coisas que são importantes para nós e que a gente valoriza tanto, às vezes passa por esses caminhos no deserto, né, esses lugares que a gente não ama tanto. E fala aí também nessa passagem sobre rios no ermo, né, que para mim isso trata também a respeito de uma provisão, o rio fala disso, né, provisão abundante onde antes havia escassez. Então eu acho que isso aqui dá para a gente trabalhar algumas coisas que eu queria conversar nessa tarde. E o primeiro ponto é, o caos é o ambiente perfeito para a criação. Eu acredito muito que a criatividade ela é uma ferramenta para solucionar problemas. E quantas coisas, das mais especiais que eu tenho vivido ali na comunicação da Central, tem a ver com aquelas demandas que chegam de arrepiar o cabelo. Muitas vezes coisas completamente diferentes daquilo que eu queria fazer. E como Deus, Ele sopra e dá vida a coisas tão importantes e especiais que passam por esse lugar que a gente não quer estar. Porque aqui tem uma dualidade que nos persegue. De um lado, nós queremos ser muito criativos. É ou não é? Gente, eu amo uma coisa bonita, eu amo algo bem feito. Eu amo quando a autenticidade, quando Deus me dá algo único, original, eu vivo orando por isso. Mas, de outro lado, existe algo que é o que a gente foge. Quem que está correndo atrás do caos todo dia quando acorda? Quando você vai pedir para Deus, Deus me dá algo brilhante. Será que a gente tem isso no nosso coração? Deus me faz resposta para alguma coisa? Me usa para resolver, chegar numa dor, para resolver um problema, para ser resposta do Senhor a um sofrimento, a algo que está acontecendo. Né? E para mim a criatividade ela só faz sentido se ela nascer desse lugar. E aí eu vejo que o desafio que a gente enfrenta é porque nós não queremos o desgaste que envolve trazer coisas novas à existência. E nesse tempo que a gente vive de um mundo hiperconectado, nós estamos tornando um mundo de pessoas iguais. Eu tenho uns arquivos que eu vou salvando de umas curiosidades que vão surgir na minha mente, que é como as coisas estão ficando padronizadas. A gente vive hoje influenciado por um algoritmo que fica dando mais daquilo que a gente gosta, e aí você vai ver na arquitetura tudo tomando a forma da mesma coisa, as pessoas se vestindo igual, as igrejas ficando idênticas, tudo indo para aquele caminho, porque quando algo é legal, é lógico que a gente pode, e eu amo uma boa referência, né? Como elas nos ajudam, elas nos inspiram, mas isso também tem uma tendência de padronizar, de fazer as coisas ficarem muito iguais. E, às vezes, a gente se diz criativo copiando uma coisa legal que a gente viu em outro lugar. E vou entrar numa coisa profunda aqui, deixa Deus falar com você. Às vezes, a gente quer surfar na onda de algo que nem foi Deus que nos deu, né? Que foi gerado em outro lugar. Por quê? Porque existe um desgaste que requer de nós trazer coisas à existência. Eu costumo dizer assim, olha, as maiores coisas que eu trabalho cotidianamente, né, com tantas coisas que exigem de mim dores de parto, assim, cada trabalho, cada coisa que vem, eu sempre falo com os meninos, todas as vezes que a gente vai movimentar e criar alguma coisa lá, pega todo aquele seu caminho confortável,
aquele trabalho que você fez e você já brilhou, porque a gente tem fórmulas. Né? A gente vai aprendendo a funcionar, a gente vai... E é lógico que algumas coisas poupam caminho, a gente não precisa todo dia, toda semana, ficar inventando coisas e fazendo tudo novo, não é isso. Mas eu sempre falo, se você quer ir para um lugar de receber algo de Deus, a gente precisa abrir mão um pouco daquelas coisas que a gente já recebeu, que a gente já tem, que é o nosso lugar seguro, e ir para esse lugar que é mais desconfortável, que faz a gente encarar coisas que às vezes a gente não tem respostas, que criam incômodos, fazer perguntas diferentes para trazer soluções, né? Ao invés de pegar coisas já formatadas e prontas para resolver aquilo ali. Então, eu vejo o quanto isso é algo muito importante. E isso conta um pouco da minha história com a comunicação. Então, eu afirmo sem medo de errar. Se existe algo na sua vida que está em causa e sem forma, você tem ali uma tela para criar. E o que aconteceu comigo? Quando eu assumi a liderança de célula pela primeira vez, isso foi em 2008, eu fazia parte de uma célula que bombava, o pastor Léo e a pastora Lorena eram os líderes dessa célula, então, gente, era um fenômeno. Era um negócio, assim, não dava o que falar. Eu assumi a liderança de célula, assim, a primeira vez que a Ló me deu uma lição de célula para dar, eu era líder em treinamento, eu fiquei tão nervosa, que eu mandei um recado, um bilhete no meu lugar, eu não fui na célula. Então, aqui, eu já começo a mostrar para vocês qual que era o nível da realidade. E aí, tudo bem, caminhei um pouco mais, deu um pouco de trabalho, ela foi acreditando e apostando em mim, porque, às vezes, a gente está acostumado, e aqui eu vou falar para você que levanta, está sempre procurando voluntários, pessoas no nosso meio. A gente quer as pessoas prontas, mais uma vez, como eu falei. Né? A gente quer aquelas que já brilham, que já têm alguma coisa, pessoas que dão lucro. E eu, definitivamente, eu era essa que não dava lucro. E como é especial ter alguém que olha para você e fala, eu acredito no que você carrega, eu vou te ajudar a dar forma para a vida de Deus em você. Né? Assumi, então, a liderança da célula. E, gente, era assim, começava, minha célula era sexta-feira, 11 horas da noite, começava tudo animado, lanche rolando, galera conversando, comunhão, aí vamos para dinâmica, delícia, compartilhar, tal, louvor, presença de Deus. Lá para 1h da manhã, eu pegava as meninas, levava elas para um quarto e ia ministrar a palavra. E era assim, gente, eu ia vendo os olhos fechando um atrás do outro, assim, o sono batia. Eu tinha uma inabilidade para fazer aquilo que eu falava, meu Deus, gente, ninguém gosta de fazer aquilo que não é bom. Eu, pelo menos, eu sou assim, eu tatuei no braço do meu marido, essa morada um dia será perfeição. Então, você imagina que eu tenho um anseio por tudo que é bom, que é bem feito, que é assim, feito de uma maneira excelente, né? E para mim é muito desafiador. E a liderança fez isso comigo várias vezes, me colocou diante das minhas fraquezas. Eu precisava de habilidades e recursos que faltavam, não estavam ali. E aquilo começou a me angustiar muito. E o meu primeiro ano de liderança, gente, eu fiquei praticamente sozinha na célula. Não era só por causa da palavra, obviamente, quando você está fazendo algo pela primeira vez, você foi eleito ali o pior a fazer aquela coisa. Né? A gente, quando começa algo, o Kaique estava falando aqui sobre esse desafio dele, agora vai ser pai. Assim, você não tem recurso para aquilo, você não tem background, não tem repertório, não tem nada. E o meu primeiro ano de liderança foi muito difícil. E uma das coisas que mais me marcou era porque eu queria conseguir comunicar o Evangelho. E isso era uma dor para mim. Eu ficava, Deus, eu não quero tratar isso de qualquer maneira. E eu tinha muita dificuldade. E eu creio que uma das coisas que Deus me deu em termos de criatividade foi por causa dessa situação. E aí, o que eu comecei a fazer? Como era tudo muito difícil, eu falava, nossa, eu preciso, pelo menos, garantir alguma coisa, né? E Deus foi me dando estratégias. Então, eu fazia várias coisas. Eu já dei lições de forma as mais diversas possíveis. Um dia eu queria fazer alguma coisa só para mostrar a quantidade de coisas que a gente pode fazer a partir disso. Mas eu fazia as meninas darem a palavra sem saber que elas estavam me ajudando com aquilo. Um dia eu inventava um jogo do não sei o quê, uma dinâmica de não sei das quantas. Eu trazia um vídeo, soltava um problema e, de repente, depois eu tentava amarrar aquilo numa outra coisa.
E eu fui vendo como que Deus foi me dando criatividade para tentar corresponder a algo que eu não sabia fazer ainda. E isso foi se estendendo depois. Essa também é a minha história com os nossos acampamentos. Eu tinha pavor, porque aí depois o Pokémon vai evoluindo, né? Então, eu estava ali na célula, era aquela realidade. Então, eu passei muitos anos lutando e fui me desenvolvendo, fui melhorando. Eu lembro até hoje, num dia do amigo, que eu cheguei na célula, tinha 60 pessoas. Eu falei, eu travei. Falei, eu não vou dar conta de falar com esse tanto de gente. O tanto que aquilo era uma dor para mim, era uma dificuldade. E eu vi o tanto que Deus ele foi me ajudando a fluir, a aprender, a me dedicar. Então, depois, né, algumas imagens dessas que vocês viram, dos acampamentos, eu lembro de um, estava até aqui algumas cenas dele, o Suba no Ringue. Gente, eu pendurei coisa nas paredes, não tinha 1 milímetro da parede que não tinha frase, imagem e não sei o quê. Eu preenchi a parede toda. E a minha intenção com aquilo não era fazer um acampamento bonito, não era fazer, como a Nadine falou, algo impressionante. Eu só tinha uma coisa no meu coração. E eu tenho uma foto que eu estou sentada lá no negócio do púlpito da sede, uma cara de assustada minutos antes de subir para pregar e a parede toda colada de coisa. E o que estava no meu coração quando eu preparei aquilo foi: Deus, se eu não conseguir falar, que as paredes preguem no meu lugar. Então, a forma que muitas vezes eu fui dando para as coisas não era porque eu queria fazer uma coisa divertida ou que fosse, né, garantir uma coisa impactante, mas era tentando falar: Deus, me ensina, me ajuda a compartilhar a mensagem mais linda, mais poderosa, mais transformadora. E o zelo com isso foi me levando a viver coisas absurdas, assim, né? Então, eu tenho claramente esse começo na célula, como ele foi difícil. Quando eu virei supervisora, eu tinha medo de fazer GD, porque eu tinha que falar, e eu falava: meu Deus, como que eu vou fazer isso? Né? Depois veio os acampamentos, esse mesmo desafio. E quantas coisas Deus, eu poderia fazer uma linha do tempo. Assim, eu lembro até hoje, quando eu fui contratada para trabalhar na comunicação da Central, a gente foi fazer uma ação sobre Setembro Amarelo. E eu estava na igreja colando um monte de coisa, e eu falei: meu Deus, as confusões que eu arrumava na célula, depois foi para o GD, depois foi para os acampamentos, agora eu já estou bagunçando a igreja. Assim. Como que Deus pega a nossa fraqueza, pega as coisas que a gente não tem, né? E quando a gente transforma isso em oração, em colocar o nosso coração diante do Senhor, como que Ele usa aquilo que... Isso é tão importante, gente, porque a gente quer sempre usar os nossos melhores dons, os nossos maiores talentos, as coisas que a gente brilha mais. Mas o principal recurso na mão de Deus é a nossa fraqueza. São as nossas dificuldades, as nossas limitações. E é tão bonito ver como Ele usa isso, né? E eu lembro de uma vez, a Ló também, aí eu já estava ajudando na Rede Awake, na época no Vox, que era o culto de sábado de jovens lá. Começou sendo um culto antes de ser Vox Conference, né? Ia ter uma campanha que chamava 180 Graus, era um evento de evangelismo. E ela me mandou uma mensagem um dia de manhã, eu estava no trabalho, naquela vida louca, né? Que você tem, no tempo que sobra, você está sempre dando um jeito de fazer alguma coisa para servir a igreja e tal. E ela me mandou uma mensagem falando assim: amiga, eu estou preocupada, porque a gente precisa lançar o 180 esse final de semana, e a comunicação não vai poder atender, não tem ninguém que consegue fazer o vídeo, e entra um pouco naquilo que o Kaique falou, aquele padrãozinho que a gente está acostumado. Vamos lançar algo, um vídeo, um post, uma arte ali para poder fazer essa divulgação. E aí ela falou: a gente não vai conseguir ter o vídeo, me ajuda a pensar em alguma coisa. E aquele dia, gente, era uma quinta-feira, eu estava atolada de serviço, eu não tinha tempo para nada. Mas na hora que eu saí para o almoço, eu fiz meu prato correndo, eu lembro até hoje, eu sentei na mesa, eu coloquei meu prato e eu fiz uma oração. Eu falei: Deus, se o Senhor quiser me usar de alguma maneira para lidar com esse problema, fala algo comigo. E eu lembro que na hora que eu estava respondendo ela, eu nem tinha uma ideia ainda. Mas enquanto eu estava respondendo ela, eu falei: uai, se a gente não vai ter o método tradicional de divulgar, por que a gente não tenta uma coisa diferente? E o pessoal de design lá estava disponível, só não dava para fazer o vídeo. Aí eu falei com ela: e se a gente fizesse uma adesivação na igreja, em lugares diferentes que ninguém está acostumado, e dê a ideia de colocar
adesivos nos espelhos do banheiro, no bebedouro, de colocar um negócio nos carros, sei lá onde que era. Era uma ideia meio maluca, assim. Eu não tenho o texto e a ideia que foi da Vox, mas a igreja gosta sempre de reciclar as coisas, né? Às vezes eu fico com preguiça quando a gente acabou de usar um formato, vamos fazer um adesivo no espelho para não sei o quê. Eu falo, não, gente, não é isso. Mais uma vez, eles replicaram essa ideia depois numa campanha de evangelismo também que chamava Existe Alguém. E olha como que era a ideia. Eu vou usar essa porque eu não tenho o texto mais do outro, mas vocês vão entender. Então, as pessoas chegaram na igreja e no espelho estava lá, né? Se sentindo perdido, existe alguém, era o nome da campanha, né? Existe alguém se sentindo perdido, que acredita já ter de tudo, com problemas na família, sem tempo para pensar em Deus. E bem na sua frente, existe alguém que pode levar Jesus a todas essas pessoas. E aí, sabe o que aconteceu no caso da Vox, do 180? O povo chegou no banheiro, nunca tinha tido os adesivos no banheiro, agora vocês estão acostumados aí no acampamento, tem um adesivo ali, um negócio aqui. Todo mundo começou a tirar foto e publicar. Então, o efeito de um vídeo no culto, as pessoas iam assistir, elas sabiam que elas tinham que ser mobilizadas, mas quando todo mundo começou a publicar, aquilo teve um efeito diferente. Né? E um problema que a gente teve ali, uma limitação, ela serviu para uma ideia criativa, para algo que Deus queria fazer, tirar a gente das nossas fórmulas, das coisas que a gente está acostumado, da mesma maneira de fazer tudo. Né? Quando eu comecei lá na comunicação, a gente tinha uma sala bege, era tudo bege, sem beleza nem formosura, era um negócio assim, parecia uma repartição pública, e toda vez que queria fazer um vídeo para divulgar algo, era uma loucura, porque a gente ia para a rua, vamos filmar no hotel, vamos filmar um tanto de porta nas ruas, era uma confusão. E a gente se desgastava muito fazendo isso. Até que, com o tempo, a comunicação adora dar demanda e pedir coisas, né? Equipamento, me dá isso, me dá aquilo, um monte de ideia que a gente vai tendo. E aí a gente teve a oportunidade, depois, de ganhar uma sala, que era para servir meio que de estúdio, então facilitar ali as gravações dos vídeos, as coisas do nosso cotidiano. E foi ótimo, maravilhoso, ama a sala que a gente já tem até um outro estúdio hoje. Mas sabe o que aconteceu com isso? O nosso nível de criatividade diminuiu. Por quê? Como a gente tinha um ambiente legal ali para fazer os vídeos, a gente deixou de ter aquelas ideias mais criativas. Então, teve uma divulgação que a gente fez uma vez, que era uma conferência de conhecimento. E a ideia era fazer um vídeo mostrando uma receita de bolo e você tirando um ingrediente. Era um vídeo de fazer um bolo sem fermento. E o bolo ficava péssimo no final. E mostrar como que a palavra de Deus, você precisa ter ela inteira. Era uma ideia meio assim. Era aquela confusão de corre para gravar o vídeo. Parecia um vídeo do GNT, que ficou a divulgação do negócio na igreja. Só que eu tinha memórias de sempre ficar muito cansada fazendo uns rolês muito diferentes e muito criativos. Então, com a salinha ali, que você podia fazer um videozinho no cantinho legal, a gente foi explorando aquilo mais. Mas foi tirando da gente coisas que o tempo da falta de recurso não tinha, promovia para a gente ideias muito mais criativas do que aquelas com recurso. Né? Então, eu sei que as unidades lidam com essa realidade hoje. E toda a minha história de comunicação, de tentar fazer as coisas, veio muito antes de estar ali na Luxemburgo ou de estar na Central servindo na comunicação. Quantas e quantas vezes eu só tinha um sonho, era assim, 0 recursos e uma vontade grande de fazer as coisas. Aí você vai o quê? Para a humilhação. Bate na porta dos outros e pede uma coisa e pede outra. Faz propostas imorais para as pessoas, com um serviço que você não tem condição de pagar, mas você fala, eu queria tanto, e não sei o quê, e Deus deu essa ideia. E quantas coisas eu vivi isso na minha área, nos meus GDs, né? Uma vontade imensa de fazer 1000 coisas e pedindo para Deus soluções, né? Inventando e vendo Deus responder orações nesse sentido. Então, eu queria dizer para você que vocês estão num ambiente fértil para serem muito criativos. Não deixe, e assim, eu sei que ter a sede como referência é maravilhoso. Hoje eu já tenho colecionado alguns exemplos, depois eu quero usar isso de uma maneira bem legal, Deus tem me dado uma ideia, de coisas lindas que eu tenho visto as unidades fazendo. Mas não torne isso o seu modelo máximo de eu quero chegar ali. Deus tem coisas que quer fazer de forma única. Quando eu cheguei na igreja, a marca já estava pronta. E aí, quando eu olhei, eu peguei um tanto de outras imagens de outras igrejas. Meu Deus, eu tenho 4 minutos, eu estou no ponto 1, maravilhoso. Você me para, Nadine. Até 8 horas.
lenha para queimar até às 8. O que eu ia falar mesmo? A marca estava pronta. Aí eu peguei imagens de várias igrejas e eu falei, olha só como que o caminho que a gente está trilhando pode ser qualquer coisa. E aí, entre os desafios que a gente tem, né? E eu falei, gente, o que é a central? O que é a nossa veia? O que é o nosso DNA? O que nos caracteriza? E eu comecei a lançar provocações que, para mim, eu estava colocando o meu pescoço à prova, porque você chegar no lugar, ter um trabalho que já foi construído há um tempo, você falar, não, vamos fazer de outro jeito agora, e ficar uma bomba, imagina o que ia ser. Mas eu estava querendo ir para um lugar de depender de Deus, assim, de fazer algumas perguntas e de esperar. E eu tenho uma oração que eu faço sempre, gente. Os meninos que caminham comigo sabem. Eu sempre peço para Deus nos mostrar aquilo que ninguém nunca viu. Porque Deus, ele é infinito. É lógico que ele, né, tem coisas sólidas que se repetem, é maravilhoso, mas Deus também está o tempo todo trazendo à existência outras coisas. Ele quer nos usar para isso. Então, eu estou sempre... Às vezes, a gente vai fazer uma coisa e eu falo, tá, mas qual que é o jeito que ninguém nunca fez isso aqui? Então, foi desse jeito que a gente, uma vez, fez um vídeo de divulgação de uma campanha de jejum e oração usando humor. Eu falei assim... Eu lembro, uma vez a gente encontrou o Inar no corredor da igreja, a gente estava com a equipe de comunicação lá, filmando um negócio, aí a gente falou, Inar, eu não sei se dessa vez a gente vai ser demitido. Aí ele falou, pode ir, se vocês exagerarem, a gente dá um jeito de parar vocês. E é lógico que a gente tem que ter cuidado, e nessas vezes, eu não acho que a gente tem que ficar com uma sede de querer sempre ter que fazer tudo muito diferente. Para mim, uma outra premissa muito importante, aí eu vou passar para o ponto 2, que vai me ajudar a falar disso, é o que Deus quer falar. E quando a gente vê ali esse versículo, ou nessa passagem que fala da criação, no ambiente que Deus gera para ser propício para a criação, esse ambiente precisa existir a palavra e o Espírito. Então, muitas vezes, a gente tem a tentação de querer criar coisas a partir de nós mesmos. A partir do que a gente acha legal, a partir das nossas preferências pessoais, a partir das coisas que a gente curte. Mas o que Jesus nos ensinou é fazer aquilo que Ele viu o Pai fazendo. E uma das coisas assim que, para mim, são fundamentais é me mover a partir do momento que Deus está me direcionando a algo, está me falando algo, né, está me soprando alguma coisa. Quando eu e o Rodrigo, ano passado, recentemente a gente teve a oportunidade de assumir a rede de jovens lá da Luxemburgo, né, a rede de jovens e adolescentes. E a nossa tentação inicial é sair causando, né? Vamos fazer isso, fazer aquilo, explode coisa de lá, brilha coisa de cá, e agora a gente é isso, a gente é aquilo. Mas a gente não tinha recebido nada de Deus. A gente recebeu um convite, a gente recebeu um trabalho, uma responsabilidade, mas eu falei, eu não vou corresponder à expectativa das pessoas, eu não vou aqui tentar fazer o meu filme, eu preciso corresponder a algo que Deus está falando. E a gente passou mais de 6 meses, a gente não tinha nome, não tinha nada. E assim, Deus, o que o Senhor quer? Qual que é o plano para essa estação aqui na nossa juventude? O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer realizar? E eu poderia contar para vocês, e eu gosto mais até dessas histórias do que as próprias que falam de comunicação. Quantas coisas Deus falou conosco, nos entregou, as experiências que eu tive com Deus, foi muito mais de 6 meses, eu acho que quase 8 meses depois, a gente ter a consolidação do nome, dar um passo, fazer alguma coisa. No início eu falei, gente, nós não vamos ter camisa nenhuma, porque às vezes a gente vai pegando esses pacotinhos. Tem que ter isso, misturado com aquilo outro. E eu falei, não, se Deus quiser fazer algo novo, se Ele quiser fazer outra coisa. Então a gente precisa se desentulhar às vezes, sabe? Às vezes a gente precisa pegar os nossos principais troféus e deixar eles de lado. Desapegar um pouco das glórias que Deus nos deu, para a gente não ficar apegada nela. Quando eu falei desse versículo, né, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, estou fazendo uma coisa nova. Então, a gente acha, e muitas vezes as pessoas que carregam esse coração criativo, a gente quer ser muito validado pelas nossas obras. Quando a gente cria algo, é um pouco de nós que a gente imprime ali.
E isso é um perigo para a gente, porque nos faz refém de coisas pequenas. Não dá espaço para a gente experimentar aquilo que Deus tem. Então, muitas vezes, você fica ali querendo receber todo o louro, toda a glória, e você, às vezes, requenta algo que Deus te deu por muito tempo, porque aquilo ali é a coisa mais especial que você já recebeu. Mas a gente precisa ter o cuidado para a gente não tirar um retrato de Deus. Uma vez a gente fez um vídeo falando sobre isso na Vox Conference, né? Você tirou um retrato de Deus. Um dia você teve uma experiência com o Senhor, Ele te visitou de uma maneira forte, né? O vídeo falava assim, você foi numa montanha e viu um lindo pôr do sol. E você ficou depois voltando na montanha, querendo ter aquela mesma experiência, ver aquele mesmo pôr do sol. E Ele não estava lá mais. Porque Deus, Ele quer nos visitar, Ele quer vir de outras maneiras, de outras formas, Ele quer revelar outros atributos, outras características, Ele quer tocar na gente de outras maneiras. Então, eu vejo o quanto que a gente precisa saber desapegar dessas coisas e dar espaço para aquilo que Deus quer fazer. E quando a gente fala dessa questão também da palavra e do Espírito, eu tinha uma coisa que eu sempre combinava com os meus supervisores. Todas as vezes que a gente tinha um acampamento para fazer, eu falava para eles, você vai levar para o acampamento uma experiência com essa mensagem, porque antigamente o acampamento tinha tema, mas era um tema, sempre uns trem aleatório que estava lá e servia para alguma coisa, mas era meio solto, era um negócio meio assim. E aí, como eu sou muito temática, desde que eu fiquei muito, né, envolvida com essas coisas da palavra, e Deus foi me ensinando algumas coisas, eu falei, não, vamos fazer esse negócio de verdade. E aí, eu lembro de várias experiências lindas que a gente teve. Cada acampamento, a gente lançava um desafio que tinha a ver com aquele tema. Então, eles já tiveram que gravar vídeos e fazer todo um rolê para levar alguma coisa para o acampamento que tinha a ver com aquilo, dar testemunho. Às vezes, eram áreas dolorosas na vida deles. Eu lembro de um Suba no Ringue, cada um tinha que eleger, acho que eram 3 adversários que você estava enfrentando ali. E o que eu falava para eles é, nós precisamos ser marcados pela palavra. A gente precisa que Deus faça algo dentro de nós, para a gente não levar só um discurso, para a gente não fazer uma coisa que é marketing. Igreja não é lugar de marketing. Né? Eu vejo que o grande poder é quando a gente tem as marcas daquilo que Deus está fazendo em nós, a gente expõe aquilo que o Senhor está construindo em nós. E os acampamentos foram uma grande escola para mim. Eu tenho muito carinho por todos os temas e nomes, e eu poderia contar a história da minha vida com Deus, porque as experiências que eu tive com cada um deles marcou a minha história, mudou a minha relação com Deus, gerou tantas coisas em mim. Assim como fez com aqueles que estavam caminhando com a gente também. E eu levei isso para a comunicação também, né? Então, quando a gente tem algo para trabalhar, eu sempre falo, Deus, faz em mim primeiro, o que o Senhor quer fazer? Então, a gente teve agora a Vox Obsessão, e eu fiz algumas reuniões com os meninos, e falei com eles, qual que é a idolatria do seu coração? Quais são as coisas que você está preso? E eu vejo que, às vezes, você não vai gerar uma mensagem, você não vai fazer um roteiro, você não vai escrever uma frase. Às vezes, o que você vai fazer é selecionar uns arquivos para alguma coisa. Não importa. Eu vejo que o mundo espiritual corresponde àquilo que a gente está fazendo em Deus que ninguém está vendo. As coisas que ninguém viu, a oração que você fez, o coração que você estava, como que a coisa te marcou, né? Como Deus te tocou. E eu tenho uma grande preocupação, todas as vezes que a gente vai entregar algo, é que aquilo vá com vida. Então, eu sempre penso, né, o que está nos bastidores, porque as pessoas veem muitas coisas aparentes. Mas eu sempre falo, eu me preocupo mais com aquilo que foi gerado que ninguém viu. As histórias, as conversas, as orações, as lágrimas. E eu sei que a manifestação de Deus, e quando Deus toca e fala, e a gente sempre fala isso, né? E a gente tem testemunhos assim, absurdos, com algumas coisas mais nada a ver, e algumas até perigosas. Gente, eu fiquei chocada. Eu não sei se foi daqui, da Pampulha, ou se é alguém que está aqui, não sei. Mas eu fiquei chocada. Terminou a Vox Conference, eu recebi uma foto de uma menina que fez uma tatuagem, você não sabe querer. Eu fiquei, lá. Falei, meu Deus do céu. E assim, eu não acho que as pessoas precisam fazer tatuagens, não, né? Mas várias testemunhos que a gente recebe de como foram marcadas por uma palavra, né? Por uma apresentação artística. O que foi uma coisa muito especial para mim na Vox desse ano também? Eu compartilhei isso lá no dia que eu falei que eu ministrei, né? Que Deus um dia me pegou. Eu estava no momento de oração. Eu não queria fazer nada de Vox Conference. Queria
cuidar de outras coisas e tal. E Deus começou a me entregar um monte de coisa. E naquele dia, Ele me mostrou um carrinho de supermercado. E Ele me deu toda a ideia da apresentação artística, que foi do primeiro dia. E, gente, é surreal a sensação de a aventura que é você puxar um fio de uma coisa que Deus está querendo falar com você. E eu ficava, meu Deus, um carrinho de supermercado, o que isso significa? O que eu tenho que fazer com isso? Depois Deus falou comigo, várias coisas de rodinha. Aí eu começava, cadeira gamer, arara de roupa, um tanto de coisa. Às vezes eu fiz uma viagem para São Paulo, eu vi um carrinho de rolimã que tinha umas rodinhas, eu falava, meu Deus, será que isso aqui se encaixa no que Deus está falando? Porque quando você precisa apresentar uma ideia criativa para alguém, funciona assim. Se você pegar uma referência, um vídeo de um outro lugar que fez tal coisa e mostrar e falar, eu quero fazer uma coisa assim, aí todo mundo fala, legal, vamos fazer. Porque copiar é fácil, e as pessoas entendem. Mas quando você chega para alguém numa reunião e fala assim, é que Deus me mostrou um carrinho de supermercado, eu preciso de umas coisas com rodinha. Você não tem aquilo pronto, você não tem uma coisa que diz por você, né, que fala, não, é legal, pode apostar. Então, você precisa ter gente maluca que acredita que você escuta Deus mesmo e que você tem capacidade de fazer essa ideia toda virar alguma coisa. Mas tem também essa aventura que é dar forma e orar, entender, dividir aquilo que Deus está te dando para se tornar de outras pessoas. As coisas mais lindas que Deus faz não é no singular, é no plural. Então, uma coisa que dói para a gente é você ter uma ideia, ver outro colocar a mão e já mudar o negócio para um outro lugar, que não era bem o que você estava pensando em ir. Mas dá espaço para mais mãos tocarem naquilo, dá mais espaço para, né, Deus fazer aquilo num ambiente coletivo. Então, essas coisas têm sido a minha grande alegria. Fiquei no ponto 1 e um pouco do ponto 2, mas acho que deu para a gente para conseguir expressar um pouco de algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês, assim, né? Esse lugar que nós estamos, de fazer parte de uma igreja, é algo muito especial. Eu ia ler aqui a passagem que fala sobre Bezalel, e para concluir eu vou usar, então, não vou ler porque não vai dar tempo, mas eu quero usar essa história para fechar o que eu queria falar com vocês, né? É muito bom quando Deus nos dá dons, quando Ele nos dá talentos. Mas eu vejo pessoas extremamente criativas, sufocadas na sua criatividade, angustiadas, porque um criativo sofre. Outro é difícil é esse rolê das ideias, das coisas, né, de dar vida para as coisas. E quantas pessoas estão sufocadas nisso, porque não sabem dar destino certo para aquilo que carregam. E uma coisa linda que eu vejo na história ali, de Bezalel, né? Êxodo 36 fala assim: assim farão Bezalel, a Oliabe e todos os homens capazes, a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário. Realizarão a obra como o Senhor ordenou. Primeiro, eles não estavam fazendo o que eles queriam, o que eles curtiam, o que eles estavam afim, o que era descolado, o que era disruptivo. Primeiro, eles estavam fazendo a obra como o Senhor ordenou. Mas Bezalel precisou de Moisés para receber uma visão para o dom dele. E a gente precisa saber ser guiado, ser direcionado, ser dirigido. E eu vejo que a minha história hoje, eu nunca me imaginei que estaria na comunicação, que eu estaria vivendo as coisas que eu estou vivendo, que eu teria tantas aventuras e coisas lindas que Deus me deu a oportunidade e a capacidade de viver e fazer. Se eu não tivesse submetida a uma estrutura pensada por Deus que funciona. Então, quando a gente ouve aqueles que nos lideram, quando a gente serve a visão que Deus deu a alguém, quando a gente faz algo contra a nossa vontade, vou contar essa história para encerrar. Eu fico encerrando até 8 horas da noite. Um dia, o pastor Daniel virou para mim e falou assim: nós precisamos de uma campanha. Pandemia estourou. Precisamos de uma campanha. Todos os anos a gente tem a nossa campanha de evangelismo. Campanha de evangelismo nesse período da pandemia. Fiquei eu lá tentando ser incrível, né? Tendo ideias, conversei várias coisas com o pessoal da comunicação, planejamos nome, como que vai ser a ação, o que vai fazer, blá, blá, blá. Trabalho e energia, suor, gastando dias. Entreguei. Uns 2 dias depois, ele teve a reunião no conselho, volta com o retorno.
a gente vai fazer de outro jeito. Não foi aprovado dessa forma. O conselho teve uma ideia. Gente, na hora que eles me falaram, foi uma mistura de ira com ódio, com uma decepção, com uma vergonha alheia. Eu não sei dizer para vocês, estou sendo extremamente sincera aqui. Bastidores. Veio o nome da campanha. Vacina Vírus Global. Eu achei aquilo de uma breguice. Eu falei, mano, nós não vamos fazer isso, não é possível. Eu achei de uma pobreza, aquelas que a gente entra, uma pobreza teológica, uma pobreza estética, uma coisa de assim, procedência duvidosa. Eu falei, está muito esquisito isso. Mas foi muito incrível a experiência que eu tive com esse trabalho. De falar, Deus, se o Senhor quiser apontar as coisas para esse caminho, eu vou nesse caminho. Vou transformar isso aqui na melhor coisa que for. Foi uma coisa louca que eu vivi naqueles dias de pandemia, dormindo até 4 horas da manhã, fazendo esse trem que eu estava odiando, achando uma coisa assim, meu Deus, que loucura é essa? Gente, aquela campanha mudou a história da nossa igreja. A Central entrou numa espiral de crescimento depois no período da pandemia, no caos, tudo dando errado, tanta coisa acontecendo. E quantas coisas eu tenho aprendido? Porque quando você lida com pastores e igreja, eles não têm nada desse repertório de comunicação, de marca, de brand, de marketing digital, de nananã. A gente é responsável por dar vida para aquilo que Deus está entregando para os nossos pastores, né? Para dar forma, para dar vazão, para ajudar naquilo. E como a gente sofre quando uma coisa é diferente daquilo que a gente queria. Eu amo nomes diferentes. O pastor Paulo, acho que ele odeia todos os nomes que eu crio para todas as coisas, porque tudo eles querem uma coisa bem gospel, bem não sei o quê. Eu gosto, você não sabe querer. Tipo assim, umas coisas que ele fica assim, o que é isso? Mas a gente tem que saber funcionar nesse lugar. Né, e servir a igreja, ao longo desse tempo todo, servir a todos os líderes que Deus me deu, os pastores que Ele colocou na minha vida, servir a obra do Senhor. Isso foi extraindo coisas de mim que eu não sabia que eu carregava. Habilidades que eu não sabia que eu tinha, que, na verdade, humanamente, estava meio que escrito que eu nem tinha. Então, a gente não tem noção daquilo que Deus tem para a nossa jornada. E eu creio que as coisas que eu vivo hoje foram frutos das minhas orações na célula. Eu lembro de tantos momentos ali preparando acampamento que ninguém viu. E Deus me deu um lugar que nem existia. Eu fico tão feliz assim, com tantas oportunidades que eu tenho tido, coisas que Deus tem feito. Então, aquilo que você está vivendo, constrói a sua história com Deus. Nesse processo de servir, quantas e quantas vezes eu era responsável pela cobertura dos cultos sábado. Ficava maluca, eu falava, gente, isso aqui vale a pena? Eu fico todo sábado à noite morrendo. Às vezes eu entrava nos questionamentos válidos, toda noite postando foto de gente orando, do pastor em cima do negócio, tudo igual. Como que é isso? Sabe essas coisas? E Deus foi dando vida para tanta coisa. Eu não sei dizer o tanto que é especial aquilo que Deus tem para fazer, é muito além das coisas aparentes, das coisas lógicas que a gente está acostumado, e que o Senhor possa nos levar a viver tudo aquilo que Ele tem para nós. E eu acredito que a gente está diante de um novo momento de comunicação na Central. Tem muitas coisas novas nascendo. Deus está me movimentando de lugar, então nós vamos ter algumas transições, a comunicação vai passar por muitas mudanças. E eu creio que essa nova estação que a gente está entrando é uma estação de mais mãos. Eu creio que as unidades também elas vão ser muito mais protagonistas nesse processo. A nossa igreja nunca foi uma igreja centralizadora, né? E quando a gente vê tudo que Deus está fazendo em cada lugar, tem tanta coisa especial vindo por aí. E eu queria, então, só deixar uma coisa aqui, fazer o meu jabá aqui. Na verdade, é meu pedido de socorro. Eu já procurei a Gabi outro dia, me ajuda. Mas a gente está com algumas oportunidades na comunicação, em todas as áreas praticamente. Então, se você tem habilidade, se você tem um portfólio, tem alguma coisa que você está querendo, sentindo Deus te chamando, às vezes para aprofundar, né? Às vezes tem uma oportunidade de trabalhar na igreja também ali na comunicação, eu queria que você me mandasse um e-mail com o seu currículo, com o seu portfólio. Eu não preparei aqui para poder projetar nem nada, mas é Kate, K-A-T-Y, @central.online. Então, se você quiser conhecer alguém, a gente está querendo muito conhecer o que tem no nosso meio, os nossos talentos que estão escondidos aí, né? Todas as vezes que eu preciso contratar, eu fico como aquela viúva procurando a moeda perdida dentro de casa. Deus, onde está? Deixa eu ver, faz brilhar. Quem que o Senhor quer? Né? E vai ser um prazer também
viver aí tudo que Deus tem para a gente nesse novo tempo. Que Deus continue te enchendo do Espírito, te enchendo da palavra do Senhor, te enchendo desse coração que ama a igreja, que se recusa a fazer a obra do Senhor relaxadamente. Eu tenho um versículo que eu amo: o zelo pela casa do Senhor me consumirá. Como eu amo ver as coisas tomando forma, sendo, ficando tudo lindo, profundo, as pessoas sendo tocadas, que a gente se torne melhores em ministrar a palavra do Senhor também e a compartilhar aquilo que é a maior riqueza que a gente tem na vida, da forma mais maravilhosa que Ele puder nos permitir. Amém? É isso, gente.